Tá, né? Eu não vou chamar de defesa, eu vou tentar explicar um pouquinho. E eu vou tentar explicar um pouquinho para que pessoas que não são do culto compreendam. Então, assim, quem for do culto, por favor, entenda que eu não estou falando com outro irmão de axé que vive dentro de um terreiro. Não vou usar palavras que a gente usa dentro do terreiro. Seja Yorubá ou outro quimbundo, ou palavras que a gente usa dentro do terreiro. Ou termos que a gente usa. Mas há uma distorção hoje em dia do que é o sacrifício animal dentro dos terreiros. Principalmente aí nos últimos tempos, em que, principalmente depois da internet, então nem se fala. Porque é uma grande procura aí por questões de feitiços de enriquecimento, feitiços de amarração amorosa e outros tipos de maneiras de burlar algo que não lhes favorece. Então, a pessoa não me ama, vamos fazer uma amarração amorosa. Eu não consigo, por meios tradicionais, aí trabalhando, ganhar muito dinheiro, então vamos fazer umas macumbas aí. E aí, de certa forma, então, assim, a gente vai ter vários fatores que forçam mais abate animal. O próprio cliente, que é como a gente fala, a própria pessoa que encomenda os trabalhos, ela meio que faz questão de ver bicho morto, ela é meio que sanguinolenta. Entenda-se que eu não estou falando que a maioria, mas muitas das pessoas, como elas já estão ali numa negação do que é Deus, do que é uma vida honesta e regrada e agir de forma natural e normal das coisas, né? Superar as frustrações. Então, ela já quer ver sangue mesmo. Eu quero ver quanto mais sangue, melhor, tá? Isso promove o surgimento, inclusive, de vertentes aí que se dizem muito do lado do capeta, do inferno, do diabo, do um monte de coisas. Usam até nomes de deuses fenícios como forma de impressionar. Então, colocam lá na conta do deus fenício que aquilo é um pacto, que ele tem todos os poderes e coisa e tal. Então, assim, uma das coisas que fez explodir o abate animal dentro dos terreiros, entenda-se que terreiro existe centenas de linhagens e vertentes e culturas e tradições, né? Então, assim, fez explodir o abate animal ali dentro. Muitos trabalhos para esse fim. Mas eu sou antes disso, tenho 50 anos, nasci e me criei dentro do terreiro. Minha mãe era mãe de santo, a minha esposa, o pai dela, pai de santo, que teve terreiro muitos anos. A gente vem de famílias afro-religiosas. Eu nunca vi tanto abate animal na minha vida. Nas encruzilhadas, em tudo quanto é lugar, tá? E a coisa sempre foi assim, pelo menos a pregação litúrgica e etc. O entendimento é que a gente cultua a ancestralidade, a gente cultua esse nosso passado, a rememorar os nossos antepassados que sofreram muito, né, há milênios, para que a gente pudesse chegar aqui onde a gente está. E que, falando por vídeo, com uma série de confortos, água na torneira, etc. Exatamente. Né? Muitos foram escravizados em todos os tempos, muitos foram subjugados, e etc. Então, a gente relembra esse sofrimento que nos beneficia, né? Nos beneficiou ao longo do tempo, e relembra também a questão da cultura, a época, e do entendimento como era. Então, por exemplo, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, tu não tinha um supermercado para ir lá e tá tudo na prateleira. Então, tu não tinha nem refrigerador, quer dizer, o animal que era abatido, ele tinha que ser consumido todo. Se guardava a carne, né? Porque estragava. Então, assim, o abate era para consumo direto, né? Veja bem hoje a gente vai ao supermercado lá, faz compra por mês, automaticamente está encomendando mais 10 ou 15 animais ali, né? Sim. O pessoal faz churrasco, aqui no sul tem muito, de coraçãozinho de galinha, que come-se muito, pede 2 quilos de coraçãozinho de galinha, há uma conta de 160 aves que foram abatidas para dar 2 quilos de coração de galinha, porque cada ave tem um coração. Então, o próprio consumo, depois da invenção da geladeira e freezer, etc., ele também aumentou muito. Isso não tem nada a ver com a nossa religião, mas só para o pessoal entender que a consciência lá atrás, a milenar, era diferente.
o animal para consumo, para matar a fome. Aí a gente vai entrar num conceito religioso, que é o seguinte: imagina tu com fome, tu vai rezar a teu Deus ou a teus deuses pedindo alimento, né? Então aquele alimento ele aparece em abundância para ti, tu entende que aquilo foi concedido, né? Foi graça a Deus ou graça a tal Deus, né? Então o entendimento dessas religiões milenárias, inclui-se todas do mundo, indígenas, aborígenes, etc., é que aquele alimento foi doado, foi dado por Deus ou pelos deuses, né? E aí o que acontece? Esse animal era trazido para dentro da aldeia em clima de festa, e a ideia do comunismo, no sentido de todos comem igual, o bem comum, né? Bem comum é que prevalecia. Então, embora o caçador foi caçar, era distribuído entre todos, cada um com a sua tarefa, etc. E as pontas, as sobras do animal que ninguém come, essas então eram, a depender do Deus, estou falando Deus para leigos entender, né? A gente chama de deidades, né? Era uma parte ou outra, mas normalmente as pontas do animal. O que são pontas? As chifres, as patas. Eu não me lembro de alguém que coma chifre, né? Os pés, sabe? As penas, né? Caso animal de pena, do peito, das costas, do rabo, das asas, tá? Então isso é usado no assentamento. E que eu saiba, ninguém bebe sangue de galinha, né? Então, assim, esse sangue também era usado daí numa outra intenção, né? Não vejam bem, o animal de abate para consumo, parte dele era devolvido como para provar, olha, tá aqui, eu comi uma galinha, portanto tem duas patas aqui, tantas penas, é uma galinha que eu comi. Não sei se dá para entender assim. Dá sim. E aí o que acontece? Para a iniciação religiosa, e aí a gente há de entender, fazendo uma comparação com a Igreja Católica, por exemplo, na minha cidade tem 300 mil habitantes. Nem todos daqui são padres ou vão entrar numa escola de padres. São alguns escolhidos por dom, né? Isso no entendimento da Igreja Católica. Na nossa religião, a mesma coisa. Então, assim, de uma comunidade gigantesca, alguns são escolhidos. Isso falando lá do passado. Aí, nesse caso, entraria, então, ali o abate religioso, né? Com intenção religiosa. Mesmo assim, existe uma lei da caça que diz: matou, tem que comer. Então, o sangue é utilizado, essas pontas do animal, a depender do animal, e a carne, ela vem como se fosse abençoada, ou contém o axé, e ela deve ser consumida. Matou, tem que comer. Lá no meu terreiro mesmo, tem filhos lá que dizem: bah, mas eu não como galinha matada, como a gente fala aqui, né? Só galinha de supermercado. Vai comer. Se derrubou um bicho em sacrifício ali, como parte de fundamentação religiosa, tem que comer. Tem que comer, né? Então, assim, vejam bem, o que eu quero que as pessoas compreendam é que, afora a alimentação, para o culto religioso, eram raríssimas as pessoas que eram iniciadas. E isso normalmente é feito uma vez ao ano, às vezes até de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Era assim. Aí a internet chegou, minha gente, um monte de bicho morto. Outra coisa que eu entendo como errado, até porque a lei proíbe, porque a lei diz assim: o ambiente religioso que contém o abate animal, sejam as religiões afro-brasileiras, o judaísmo também, que também abate animal, Sim. até hoje, né? Ninguém fala, mas abate. Sim, sim. Aquele ambiente religioso ele é resguardado e protegido, desde que siga as normas ali, tudo direitinho. Sim, sim. Mas a exposição do sacrifício animal, seja por religiões, ou seja pela friboi, ou sei lá quem que mata bicho, frigoríficos, ele é proibido. Ele é proibido. Uma porque é impactante, outra porque pode estimular muita gente, pode ter crianças assistindo. Então, assim, eu sou um dos caras que mais brigo contra isso. Vim mostrar que mata a galinha. Cara,
Eu tenho 1,85 m. Se eu não puder com uma galinha, que homem que eu sou? Então, assim, os caras parecem que estão mostrando poder em matar uma galinha com uma faca, cara. Exato. Ou um cabrito. Sim, sim. Aquilo não é demonstração de força, viu, gente? Então não cai nessa aí que matar bichinho online aí tá certo. Não tá, não. Tá? Não mesmo. É. E outra coisa que a gente fala, só para me encerrar essa parte aí, com uma breve explicação, falando para pessoas que não são do culto, os mais antigos, que foi da onde eu aprendi, e a gente tem uma regra que é assim: o que eu aprendi com o meu mais velho, eu tenho que ensinar para o meu mais novo. Eu tenho que passar o conhecimento adiante exatamente como eu aprendi, assim como são as professoras, né? A gente sempre diz para os nossos filhos: a tua última instância, num caso em que tenha que se interceder espiritualmente por alguém, seja pelo que for, vai ser o sacrifício animal. Tem que ser a tua última carta na manga. Se tu for idiota, tu vai pegar a última carta na manga e vai queimar ela de saída. Daí tu acabou com tudo. Porque tu tem centenas de meios de fazer aquilo sem ter que abater o animal. Exatamente. Então, a gente, quando vai fazer o abate animal religioso, seja para iniciação ou para manutenção daquele iniciado, né? Ou seja, por um trabalho de saúde, alguma coisa assim, a gente pede, entre aspas, para o pessoal entender, a gente pede desculpas ao animal. E a gente entende que hoje é ele e amanhã seremos nós. Porque dentro das religiões afro, a gente se entende dentro de um grande bioma. Sim. E a natureza, nós estamos inclusos nela. Hoje a gente come, amanhã será comido. Então, por isso que dentro das religiões afro-brasileiras é proibido a cremação, pelo menos as africanistas, né? Então, a gente não pode ser cremado porque o nosso corpo tem que servir de alimento para outras espécies. Sim.